Quinta-feira, 23 de abril de 2026. Ciclo do Bitcoin quebrado? Será mesmo? Será que 60 mil dólares foi o fundo do nosso bear market? Bom, desde quando eu comecei o mercado cripto lá em 2017, uma coisa que a gente aprende bem no início é que o Bitcoin ele sobe 3 meses, três anos e ele cai um ano, certo? Esse é o básico para o investidor, né, ter conhecimento. É que o Bitcoin sobe 1, 2, 3 anos e cai um ano. Depois ele sobe 1, 2, 3 anos e cai um ano. Depois ele sobe 1, 2, 3 anos e ele cai um ano. Mas olha o que aconteceu no nosso último ciclo. O Bitcoin subiu 1, 2 anos. E no terceiro ano, que ele deveria fazer uma alta, ele fechou em queda. Então, eu sempre defendi o ciclo, o tempo de ciclo e deixei de fechar a operação minha de short nos 60 mil dólares, mesmo com o meu indicador mostrando fundo, por conta do ciclo de tempo. Mas aí eu estava numa call ontem com o Rogério e ele me mostrou esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Eu quero agradecer aí, tá, Rogério Menezes, pelo bate-papo ontem, foi muito bacana. E eu comecei a pensar, mas será que realmente nós vamos fazer fundo lá em outubro? Porque se é algo que todo mundo sabe, será que vai acontecer de novo? Ah, Lorlin, mas aconteceu nos ciclos todos. Verdade. E em todos os ciclos até esse nosso, nós também tínhamos 3 anos de alta e um ano de queda. A partir desse ciclo, nós tivemos a quebra desse padrão. Então, se nós tivemos a quebra do padrão dos 3 anos de alta em um ano de queda, será que o nosso bear market dessa vez também vai durar 12 meses? Será que o gráfico que a gente olha, né, desde o início, Bitcoin barra dólar, né, em dólar, é realmente o gráfico correto para a gente estar fazendo essa análise? Esse gráfico ele não desconsidera a inflação, né? Que o dólar deixa de valer vale cada vez menos ao longo dos passar dos anos. E aí eu fiquei pensando, né? E fiquem à vontade para não concordar comigo, tá? Mas eu acredito que faz parte da sabedoria humana ouvir, testar e, por que não, mudar. Eu aprendi muito nesses 6, 9 anos meu de mercado cripto e os meus indicadores eles sempre funcionaram para pegar os movimentos do ciclo. As falhas que eu cometi no ciclo foi por quando eu ignorei os meus indicadores. Mas fora isso, eles sempre me deram exatamente aquilo que era o correto de fazer. E dessa vez, como eu mostrei na live de ontem, no vídeo de ontem, o semanal deu fundo e fundo confirmado. Então, será que lá no 60 realmente não foi o fundo do ciclo? Lorlin, significa que você vai comprar agora e vai meter o louco? É óbvio que não, né? A gente compra suporte, a gente não compra resistência. E nós sabemos que o 79
1.230, 250 é o Short Term Holders RP, que, como diz o nosso querido João Campos, é o divisor entre o bull market e o bear market, ou como ele fala, é a linha que divide o mercado de alta do mercado de baixa. Então, se 79.300, né, 250 ali, for violado, será que nós vamos continuar em bear market? E eu não estou dizendo de só violar, ir lá e deixar um pavio, não. Estou falando de um fechamento acima, tá? Porque, pelo que eu tenho visto, depois dessa call que eu tive com o Rogério ontem, eu olhei os meus indicadores, eu analisei bastante coisa, tem muita coisa aqui que conflui para isso que eu vou mostrar agora. Então, gráfico na tela estava o Bitcoin em 12 meses, né, ou um ano, e agora eu vou colocar o Bitcoin no par ouro, tá? Com o mensal, no gráfico mensal. E você vai reparar que todas as vezes que o Bitcoin, né, fez topo no par com o ouro, nós caímos exatamente 14 barras ou 426 dias. E marcamos o fundo do bear market. De novo, no ciclo de 17, nós contamos 14 barras e marcamos o fundo em 1º de fevereiro de 2019. Ah, mas o ciclo do Bitcoin ele começa em outubro. Pois é, interessante, né? Em 2019 ele começou em fevereiro. Por que será? Ah, mas depois ele teve aqui, ó, ele teve uma alta, né? Uma falsa alta aqui e devolveu tudo e voltou para o mesmo lugar que estava em fevereiro de 19. Beleza, mas foi um Covid, né? Voltou no mesmo fundo, mas nós tivemos um Covid. E ainda que nós não tivéssemos tido esse bendito desse Covid, faria sentido ter perdido a oportunidade de comprar ali naquele fundo? E agora a gente vai para o ciclo de 22. E de novo, né? Final de outubro de 21, e nós vamos para o ciclo. Dezembro de 22, fundo do mercado. Diferente do par dólar, que dava fundo em outubro, antes da quebra da FTX, né? O par em dólar, em ouro, ele realmente deu fundo em dezembro. Interessante isso, né? Porque o fundo, se a gente pegar o gráfico do Bitcoin com o par dólar, ai porcaria, no par dólar, o nosso fundo foi em novembro, né? Aqui, ó, novembro. E quando eu pego esse mesmo gráfico, eu estou nos dois gráficos mensais, né? Estou. Quando eu pego aqui o fundo, ó, ele não teria sido o fundo no ouro. Então, será que esse gráfico do ouro está errado e o gráfico certo é o gráfico do dólar? O que não dá para fazer é ignorar. Eu ignorei o fundo que o meu indicador deu, né? O indicador Santo Grau fundo e topo. Ele deu sinal de fundo no tempo gráfico de uma semana. E olha aqui o que ele fez também no gráfico do Bitcoin com ouro. Fundo. Fundo. Fundo atenção, fundo confirmado. Junho de 22, ele deu pré-fundo aqui e depois ele voltou para o mesmo lugar praticamente, né? E fez um fundo mais baixo.
Mas só que aqui ele não tinha chegado em 14 barras. Aqui não tinha sido ainda os 14 meses desde o topo. E agora? Agora ele marcou fundo. Exatamente na barra de fevereiro. E na barra de fevereiro, nós temos o sinal de reversão no gráfico mensal, porque são 14 barras. Dito isso, acho que em 2 semanas ele também deu fundo. Olha isso. Em 2 semanas também deu fundo. Dito isso, pessoal, eu pretendo fechar as minhas posições de short no próxima correção. Eu tenho dracma, vocês sabem que eu consulto o dracma, e o dracma, quando ele for, né, para a máxima PM esse mês, que ele ainda não fez, eu pretendo fechar todas as minhas posições shortadas e abrir posições de compra. Eu vou abrir com posição de compra em qualquer lugar? É óbvio que não. Vou passar depois em outro vídeo as áreas que eu pretendo abrir posições compradas, beleza? Mas basicamente vão ser em regiões de FVG semanal com sinal do pré-fundo em um dos tempos gráficos menores, tá? Então, o que você acha disso? Você acha que realmente a gente tem que ficar respeitando o tempo gráfico do ciclo ou nós temos que mudar de ideia? Eu aprendi que um sábio, quando é corrigido, ele aprende. E um tolo, nem vale a pena a gente corrigir. Eu posso estar errado em relação a isso aqui, mas, como vocês podem ver na tela, nós temos aí sinal de pré-fundo em 2 semanas, no meu indicador, criado para fundo e topo. Nós temos sinal, linha dos mineradores no Bitcoin aqui, ó. Aqui precisa ser no gráfico semanal e buscar o gráfico lá do CVDD, né? Cadê você? Aqui. Aqui nós tivemos informação de pré-fundo, depois de fundo, atenção, com um triângulo, ou seja, esse aqui é um fundo confirmado, em uma região de order block, em cima da linha do CVDD, né? Essa linha, na verdade, ela é o custo dos mineradores, tá? E, historicamente, quando a gente bate nessa linha aqui, a gente bateu numa região de fundo. E depois disso, pessoal, o Bitcoin tá indo e tá subindo. Já rompeu, inclusive, a linha de tendência de baixa do ciclo. Será que nós vamos ver um bull market a partir da próxima alta? Porque, na minha visão, a gente corrige ainda esse mês e será a última oportunidade para entrar comprado. Porque nós vamos ter máxima PM esse mês. E nessa máxima PM, eu pretendo abrir posições compradas. Quando eu olho para o gráfico do Bitcoin semanal, o gráfico do Santo Grau Tendência, gatilho de compra. RSI, próximo de romper os 50 no semanal. É uma porrada para cima. Gráfico de 2 semanas do Bitcoin, gatilho de compra no Santo Grau Tendência. Gráfico de 2 semanas no Bitcoin no par ouro. Fundo provável, pé fundo. Eu não vou pagar para ver. Eu já paguei, eu tinha que ter fechado meu short lá nos 60 mil, 65, ali naqueles pré-fundo que fizeram ali. E eu paguei para ver. Eu não vou pagar para ver de novo, tá? Então, eu aprendi que na vida a gente tem que ter humildade para assumir que existe mais de um caminho. E eu vejo o pessoal falar muito que o ciclo vai repetir porque toda vez é igual, toda vez é igual. E eu posso dar um monte de evidência aqui que nós não estamos iguais, que está diferente.
tá? Começar pelo final do nosso ciclo, que não foram 3 anos de alta. Quando eu venho aqui, ó, para esse suporte e resistência aqui, esse indicador, 4 horas, e eu olho aqui, essa linha amarela é a linha que interessa pra gente, tá? E eu vou pegar ela aqui, ó, e vou colocar em 2 semanas, que vai mudar a posição das linhas lá. Agora, cada uma dessas linhas, desses pivôs aqui, eles estão calculando o tempo gráfico de 2 semanas. Antes estava no diário. O que eu quero mostrar aqui? Eu falei durante um tempo que nós estávamos semelhante a janeiro, né, que foi quando o Bitcoin fez um movimento lá e bateu cabeça no nosso querido Short Term Holders RP também, tá? Que foi esse movimento aqui. Olhando para os indicadores do Santo, não foi esse aqui não, foi esse aqui. Esse aqui, 14 de janeiro, né? Perceba que aqui nós perdemos a linha amarela do 2 semanas, que é o suporte. Então, o suporte de 2 semanas agora está lá nos 70 mil. Para que a gente repita esse movimento de queda aqui, temos que perder esse suporte de 2 semanas. E quando um indicador, né, ele gera um suporte, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante é esse suporte. Então, essa região aqui, pessoal, de 70. Oh, porcaria. Deixa eu mudar esse gráfico aqui, porque eu não posso apagar esses desenhos que eu fiz, não, porque eu vou falar um negócio para você. Que trabalheira que foi fazer esses desenhos. Meu Deus do céu. Os indicadores são muito mais simples. Mas eu fiz uns desenhos ali. Então, aqui, pessoal, ó, essa região aqui que nós temos. Ai, ai, ai. Dos 70 mil até aqui, os 62. Se o Bitcoin voltar nessa região durante a máxima PM, eu vou comprar com gosto, pessoal. Vou fazer compras mesmo, principalmente se eu tiver um sinal de pré-fundo, o fundo confirmado em 12 horas na região de order block do Santo Graal. Essa região, no semanal, ela está hoje, em 2 semanas, na verdade, ela está hoje aqui, ó, bem aqui no 65 até 60, entre 60 e 65. Então, se o Bitcoin voltar para essa região de 60 a 65, eu vou comprar Bitcoin mesmo, tá? E vou ficar tranquilo. Ah, mas ele pode voltar lá nos 60, nos 50 mil dólares. Pode. Não sou dono da verdade, não sei de tudo. Eu estou contando aqui o que eu estou vendo e qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar. Enquanto ele continua acima dessa linha amarela aqui, desse pivô amarelo, ele segue em uma tendência de alta. Tá, pessoal? Então, fica a dica aí. Eu curti demais essa análise que o Rogério fez. Eu olho aqui para esse indicador aqui, para esse gráfico aqui do Bitcoin com ouro, e eu fiquei me perguntando essa noite, essa madrugada toda aí, nem dormi direito, será que realmente nós fizemos fundo no 60? Os meus indicadores, né, 2 deles mostram que sim, mesmo que tenha sido um fundo, né, para um pullback. A questão agora é, eu não vou ignorar de novo. Provavelmente nós vamos ter um gatilho de venda em breve, no 3 dias. Vocês lembram o que acontece, né, com o gatilho de venda do 3 dias. Mas eu vou ficar de olho para esse próximo Dracma PM 95 ou maior, porque ali eu quero entrar comprado, tá? Nesse momento o Dracma está na casa dos 58.
chegou nessa madrugada aí nos 65, né? E, na minha visão, ele está indo em direção à máxima PM, lá dos 90, 95, 98. Se Deus quiser, vai ser um 98, pessoal, igual foi o de fevereiro. Fevereiro foi 98, foi onde caiu para 60. E tinha também um gatilho de venda iniciado já no Santo Grau Tendência do 3 dias. Tomara que seja de novo. E se der essa oportunidade novamente, dessa vez, eu não vou manter os meus shorts abertos. Então, quero agradecer demais, pessoal. Todos vocês aí que têm mandado mensagem, né? Têm entrado para a mentoria individual, têm perguntado da mentoria em grupo, os que têm usado os indicadores, né? Adquirido os indicadores. Eu agradeço muito do fundo do meu coração aí, porque quando eu criei esses indicadores, o objetivo da criação deles foi exatamente ajudar as pessoas, né, a enxergar o mercado de forma simples, transparente e de uma forma que você consiga ser bem-sucedido sem depender de terceiros, né? Porque o grande problema é quando a gente depende dos outros, né? Fica a vida inteira dependendo da call, né? Lá da zona de entrada, zona de saída. E o mais importante, desde o primeiro ciclo eu estudei muito, né? Tem mais de 10 mil horas de tela. Então, assim, eu não tenho problema em errar, mas eu não costumo me manter no erro, tá? Eu aprendi que errar faz parte da vida, mas que nós precisamos usar os erros como uma alavanca e não cometê-los novamente. O que eu estou vendo na tela são 14 barras de queda deu fundo no ciclo de 15. 14 barras no ciclo de 19 deu fundo. 14 barras no ciclo de 22 foi fundo. 14 barras no ciclo nosso de 26. Será que não é o fundo? Então, fica essa pergunta. Pessoal, para quem tem dúvida de como é que usa os indicadores, tá? Manda mensagem aí, manda lá no Discord também, tem o Telegram aí, eu vou colocar o Twitter também agora. E manda mensagem lá, tá? Eu ajudo vocês aí no que eu puder, beleza? Então, uma excelente quinta-feira para vocês, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã. Fui!